Boa noite. Exclusivo. O Câmera Record de hoje, na trilha de um pai. Estamos no bairro de Perdizes, em São Paulo, mais precisamente na rua Aimberê. Aqui, em 1973, havia nesta área uma padaria, que hoje já não existe mais. Nessa padaria, a imigrante nordestina Otacília Gomes teria conhecido o então adolescente Augusto Liberato. Seria uma relação muito incomum, uma mulher de 28 e um adolescente de apenas 14 anos. A amizade teria evoluído para uma relação mais íntima e resultado em gravidez. Quem é o homem que acredita ser filho de Augusto Liberato e entrou na justiça para tentar provar essa tese? É o que passamos a responder a partir de agora. Roberto Cabrini, Câmera Record. Agora. Na trilha de um pai. Um homem simples, gentil, tímido, reservado. É assim que ele se apresenta diante de mim. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. O que te fez decidir vir para essa entrevista? Esclarecer algumas coisas, né? E como é que você está? Tudo bem? Bem, Ansioso? um pouco. Vamos lá? Vamos lá. Por favor. Dá licença. Filho de mãe solteira. Uma migrante nordestina que desembarca em São Paulo em busca de novas oportunidades. Aqui, Otacília Gomes da Silva começa a trabalhar como empregada doméstica. Por que você decidiu, enfim, quebrar o seu silêncio? A exposição está sendo muito grande, né? Então, para as pessoas ouvir a minha verdade, a verdade que é uma só, que é a minha vida. E eu ter um pouco mais de sossego, voltar ao meu natural. Aí de 2017 para cá, eu comecei a amadurecer a ideia. Não teria sido mais simples, mais objetivo da sua parte, ter procurado o próprio Gugu enquanto ele ainda estava vivo? Me arrependo de não ter feito isso em vida dele. Hoje eu me arrependo. Por que você não o fez? É receio Do quê? da exposição. Essa procura por respostas nos leva a uma viagem no tempo. Estamos à década de 70. Que história ela conta pra você? Porque ela trabalhava na Pompeia, Perdizes, e ela ia diariamente na padaria buscar pão para a família que ela trabalhava. E encontrava com ele algumas vezes lá. E começou uma amizade que se tornou uma paquera, né? Até rolar um flerte entre eles. Começou em olhares, eles começaram a conversar, conversa básica, porque ele sempre estava ali, acho que lanchando, que ele trabalhava numa imobiliária na época, de office boy. Começou em conversas esporádicas, até que chegou num estreitamento de relacionamento, né? Na época, Gugu tinha aproximadamente 15 anos, um adolescente, e Otacília, 28. A relação entre a dona Otacília e o Gugu durou quanto tempo, pelo que ela conta? Meses. Meses. Foi meados no segundo semestre de 73 para início de 74. Ou seja, menos de um ano. Menos de um ano. E ela acabou se envolvendo com ele. E eles mantiveram relações íntimas? Tiveram. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Onde foi isso, pelo que ela conta? Um hotel na Lapa, no bairro da Lapa. O que ela conta sobre isso? Ela falou que foi para lá com ele. As 2 vezes no mesmo lugar. Acho que foi no mesmo hotel. O que sua mãe guarda da figura dele, pelo que ela te conta? Ele era um menino bom, uma pessoa boa, né? Assim, ele já era muito... Ela fala que ele era muito comunicativo. Ela considera que o Gugu e ela namoraram? Não. Ela considera o quê? O que ela fala é que é um flerte, né? Namoro, não.
Mas eles vinham conversando há meses, conversas, encontros. E por que isso foi interrompido? O que ela conta? Foi interrompido, Cabrini, porque na época foi de virada de ano, início de ano, ela foi viajar com a família que ela trabalhava. Foi onde ela perdeu o contato. E foi quando ela voltou que logo após ela ficou sabendo sobre a gravidez. Ou seja, ela te fala com absoluta certeza de que ela manteve relações com o Gugu. Com 2 vezes. 2. É uma relação entre um adolescente E uma mulher. e uma mulher adulta. Uma mulher adulta. Isso aí. E como é que a sua mãe descreve essa relação? Ela não é normal, né, Cabrini? Você chegou a perguntar sobre isso para sua mãe? Não. Nunca. Ela tinha praticamente o dobro da idade. Quase isso. Quase isso. Quando descobre a gravidez, Otacília não tem mais contato com Gugu. Ela foi à procura na padaria. E chegando na padaria, os rapazes que trabalhavam lá, os balconistas, informou que ele não estaria mais trabalhando, que ele não estaria indo mais lá, que ele tinha saído de onde ele trabalhava. E ela não teve mais informação. Ela só veio ter informação dele logo após alguns meses, se eu não me engano, que ela viu ele em algum programa de TV que eu não me recordo qual o programa exato agora. Ela não sabia que ele trabalhava em televisão? O que ela sabia sobre ele? Não sabia. Sabia que ele trabalhava na imobiliária. E ela nunca chegou a falar para ele sobre essa gravidez? Não. Nem durante a gravidez e nem depois? Não. Quando você nasceu? Não. Por quê? A minha avó não aceitava. Então, para ela foi um processo muito difícil. Ela teve que, durante um tempo da gravidez, morar com algum tio meu. Porque a minha avó não aceitava. Como mãe solteira, né? Na época era muito complicado. Mas ela nunca teve a iniciativa de procurar o Gugu para contar tudo isso? Procurar ele, não. Por quê? A exposição de Cabrini é hoje uma empregada doméstica. Assim, imagino eu procurar uma pessoa, televisão, pessoas de outro nível, né? É complicado, eu imagino isso. Trajetórias que correm paralelamente, um distante do outro. O começo de uma nova fase. Que idade você tinha quando sua mãe te disse que o Gugu seria o seu pai? Que eu me recordo, Cabrini, entre 10 e 11 anos, mais ou menos. Você lembra do dia que ela te chamou para contar isso? Sim. Como foi exatamente? Foi para mim, como criança, não entendia muito, então para mim foi alguma coisa assim meio espantosa, mas eu não entendia muita coisa, né? Então eu só queria ter um pai, queria conhecer um pai, meu pai. Isso sempre te intrigou? Sempre. Você lembra das palavras que ela usou para te informar que o seu pai era o Gugu? Ela falou que meu pai era uma pessoa da televisão. E eu perguntei para ela, sei lá, da onde que ela tinha tirado aquela ideia. Assim, de início, você não acredita, né? Ela disse exatamente o nome do seu pai? De primeiro não, mas depois sim. De a insistência, sim. E aí o que ela disse? Ela falou que era o Gugu. Quando ela falou Gugu, você não sabia quem era? Ele ainda não era tão famoso? Sabia, mas não era tão para mim, não era tão conhecido como se tornou depois, lógico, né? E aí, o que você perguntou para sua mãe? Eu perguntei se ela não tinha dúvida. Mas por quê? Ela falou que não. Ela falou que não tinha dúvida nenhuma. Como ela não tem até hoje. Na cabeça dela, na vida dela, ela não tem 1% de dúvida. Não haveria outras possibilidades de ter uma outra relação, de ser um outro pai? Não. Você deve ter perguntado isso para ela. Já perguntei. O que você perguntou? Se ela não teria, nesse momento, nessa época, se relacionado com outra pessoa. A resposta? Falou que não. Só com ele. Ela não tem qualquer dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Você sempre cobrou da sua mãe, por exemplo, procurar o Gugu ou não? Não. Por quê? O Cabrini, para mim, a minha mãe cobrava eu porque depois que eu fiquei sabendo, por que eu não procurava? Se eu não queria procurar.
E para mim, se tornou um tabu. Eu brigava com eles porque eu não queria. Eu nunca gostei. Por quê? Porque eu tinha medo da exposição. Mas por que não procurar o Gugu e talvez manter isso em segredo? Agora, de velho, eu já de certa idade que eu já comecei a ter depois, pai, eu fui amadurecendo, mas demorou muito, né? Uma infância difícil, cheia de privações. Financeiramente, foi uma infância muito, muito difícil, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, água. Basicamente, você pagava uma coisa, eu deixava de pagar outra, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei ajudante de padeiro, trabalhei em balconista de padaria, trabalhei de empacotador de supermercado, trabalhei de office boy, motoboy. Então, eu fiz de tudo para poder ajudar minha mãe. Chegou a passar fome? Passei fome, dormi na rua. Dormiu na rua? Dormi 2 noites na rua. Como foi isso? 2 noites na rua? Que idade você tinha? Já grande, já. Já grande. O empresário volta ao lugar onde passou o pior momento de sua vida. E por que chegou a esse extremo? Fomos despejados. Eu fui despejado inúmeras vezes, que não tinha condição de pagar um aluguel. E eu não tinha pra onde ir. E eu dormi na rua 2 vezes, em cima de uma árvore. Não tinha pra onde ir, eu tive que vir. Dormi na rua 2 noites. Foi o período mais difícil da sua vida? É triste. É ruim assim, né? Mas hoje eu superei já tudo isso. Se você tivesse conhecido o Gugu, você teria compartilhado com ele esse momento? Acho que eu não teria nem passado por isso, né? Talvez. E você chegou a refletir sobre isso? Puxa, eu tenho um pai, ou um suposto pai, uma pessoa bem-sucedida e eu precisei dormir 2 vezes na rua? Com o tempo da minha vida, eu não pensei nisso. Eu tive um breakout por um tempo. Eu trabalhava, eu corria para mim mudar a minha história. Eu nunca esperei nada de ninguém. E começa agora a sessão dupla, que também é premiada. Gugu vai se consolidando como um dos mais importantes apresentadores da TV brasileira. Carismático. Começaram a chegar as pingas. Popular. Olha! Ai, tem! Socorro! Criativo. Ele fez o seu protesto. O Thiago se defendeu. Eu acho que o auditório tem que julgar. E o DJ disse pra tirar o ponto deles ou não. Apesar da fama, Gugu sempre faz questão de manter sua privacidade. Vida pessoal e familiar, longe dos holofotes. Bom dia. Era na intimidade que ele desempenhava seu melhor papel, o de um pai amoroso. A gente tá aqui na doca, né, de pesca. Nossa aventura vai começar. Vamos pescar. Bora. De longe, Ricardo vai acompanhando tudo. Hoje, oficialmente, Gugu tem 3 filhos. Ele deixou 3 filhos. 3 filhos. Oficialmente são 3 filhos. Para você, são seus irmãos? Sim, É algo que você sente do fundo da alma? sim.